Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre o Brasileirão, essa última rodada, a gente passar aí uns minutinhos aí comentando sobre o futebol brasileiro aí, principalmente o Brasileirão Série A, o que está acontecendo aí de melhor aí. Bom, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso aí ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí dessa última rodada, teve muita polêmica e a gente está vendo que o Brasileirão ali está se encaminhando, né, com alguns clubes ali que vão lutar até o final, né, eu acredito. E a gente está vendo alguns clubes ali também se firmando ali nessa parte de cima. Antes da gente começar a falar, vamos dar uma olhada aqui nos resultados aí dessa rodada número 9 aí do Brasileirão 2024. A gente teve a vitória do Red Bull Bragantino no dia 15/6, ali no sábado, né, contra o Juventude por 2-1. Depois a gente teve Fluminense perdendo para o Atlético Goianiense lá no Maracanã por 2-1. A gente teve a vitória do Vitória por 2-1 em cima do Internacional lá no Barradão. O Corinthians empatou por 2-2 com o São Paulo, jogando lá na Neoquímica Arena. O Atlético Paranaense empatou com o Flamengo 1-1 e lá na Arena da Baixada, né, em Curitiba. O Grêmio perdeu para o Botafogo e jogando no estádio Kleber Andrade, né, o Grêmio não está mandando seus jogos lá em Porto Alegre, né, por causa dos eventos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente teve um empate 0-0 Vasco e Cruzeiro e uma vitória impressionante aí do Cuiabá, né, por 5-0 sobre o Fortaleza, e o Criciúma empatando por 2-2 com o Bahia. E o jogo na segunda-feira, aí, um jogo que teve bastante polêmica, foi o jogo envolvendo o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu por 4-0, uma goleada expressiva, né, jogando lá em Belo Horizonte, né, um local onde que até então o Atlético vinha fazendo bons jogos esse ano, né? Teve ali um empatezinho, um resultado que não foi lá muito bom, mas de forma geral o Atlético vinha se impondo jogando em casa. E aí depois dessa nona rodada, o Botafogo continua na liderança com 19 pontos, o Flamengo tem 18, o Bahia também tem 18 e o Atlético Paranaense tem 17. Esse é o G4, né? Aqueles clubes que vão direto ali para Libertadores. E aí o G6, né? São aqueles clubes que vão para pré-Libertadores. A gente tem o Palmeiras com 17 e o São Paulo com 15 pontos. Bom, eu quero destacar primeiramente essa parte de cima, né? Quero trazer um pouco nesse vídeo aqui essa discussão dessa parte de cima. A gente, no começo do campeonato, aí, a gente falava, eu pelo menos aqui no canal falava muito do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, esperava um desempenho melhor do Atlético Mineiro, tem mostrado que é um time muito limitado sem a presença do Hulk, né? Sente muita falta ali do Hulk, tanto tecnicamente quanto na parte de liderança ali. A gente vê que quando ele não está em campo a coisa não funciona bem, o Atlético não consegue jogar bem. E isso é complicado, né? Se tratando de um elenco que é tão recheado aí de estrelas, né? Um excelente elenco. Então acho que o Atlético tem que buscar ali alternativas, né? Não pode ficar nessa dependência tão grande do Hulk o tempo inteiro, né? Isso prejudica muito. Então, pelo desempenho que a gente está vendo aí do Atlético, não sei se o Atlético vai ter pique para levar aí até o final aí a disputa, né? Já que é uma disputa muito concorrida, né? A gente tem grandes times aí buscando o título do Brasileirão. Como a gente tá vendo, tá muito no começo, ainda está na nona rodada, né? Os times ainda vão oscilar bastante. Eu acho que o campeonato vai mudar muito depois da Copa América, né? Ali principalmente tem alguns times que tiveram jogadores cedidos lá para a seleção brasileira, então isso aí pode fazer diferença e tal.
mas assim, vai se distanciando, né? O Atlético Mineiro está se distanciando bastante ali dos líderes ali do campeonato, né? Então acho isso que no final ali vai pesar bastante, né? Então é um desempenho bem abaixo do esperado. Falando um pouco desse jogo lá, teve muita polêmica, né? O Hulk foi expulso no primeiro tempo, depois o presidente do Atlético falou que vai acionar lá a inteligência artificial, uma empresa que faz análise de arbitragem, e aí traz toda essa polêmica e extra-campo, que às vezes é muito subjetiva, muito complexa, uma discussão que não leva a lugar nenhum, né? De fato, assim, a expulsão pode ter sido polêmica, mas o Atlético está muito aquém, né? Está muito abaixo do que deveria render. Bom, e aí eu destaco aqui nesse G4 o Botafogo, né? O Botafogo conseguiu uma vitória aí sobre o Grêmio, uma vitória importante, uma vitória ali que dá liderança para o Botafogo, né? E é um time que eu acredito que vai lutar até o final, né? Ano passado fez aquela campanha no Brasileiro lá que no final foi um vexame, né? Não ter conseguido levar o campeonato. E tinha um time muito bom, né? E o time desse ano também é um time bem interessante, eu acho que vai disputar. Se vai ganhar título, eu ainda acho que é muito cedo, né? Apesar do Botafogo estar ali muitos anos na fila, mas eu acho que ainda é muito cedo para cravar que o Botafogo vai ganhar o título ou que alguma outra equipe vai ganhar o título. Mas eu acho que o Botafogo vai sim lutar até o final por esse título. E aí o interessante é que a gente está vendo que está entrando novos times aí nessa disputa, né? Eu destaco aqui o Bahia e o Atlético Paranaense, né? O Bahia acho que de forma até surpreendente, né? Assim, eu não esperava que o Bahia fosse fazer um campeonato brasileiro tão consistente, tão bom esse ano, né? Acho que ficaria ali disputando ali por Libertadores, talvez um pouquinho mais abaixo na tabela, mas o que a gente está vendo é que o Bahia está disputando lá em cima, né? E tem uma estrutura muito interessante, né? Tá se equipando, tá se preparando, tá montando um elenco muito bom. Então a gente sabia que em algum momento ia chegar essa hora que o Bahia ia disputar um título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que está sendo até precoce isso, né? Bem antes do que a gente esperava. E outra equipe também que está com um desempenho interessante é o Atlético Paranaense, né? Conseguiu lá, vou dizer que conseguiu, né? Foi um empate, né, contra o Flamengo, que é um time ali que luta na parte de cima, luta ali diretamente pelo título, né? Então, assim, eu acho que é uma equipe que está evoluindo, apesar de não ter feito uma boa campanha na Sul-Americana, né? Mas eu acredito que é um time que vai lutar lá em cima. Então, a gente está vendo aí esses clubes aí que estão se colocando aí na parte de cima, né? Tanto Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense são, de certa maneira, surpresas, né? Se a gente deixar de lado Flamengo e Palmeiras, que eu acho que já todo mundo já esperava que fosse acontecer dessa maneira. E aí também, só para destacar a tabela aqui, finalizar falando da tabela aqui, eu queria destacar aqui o final da tabela, né, a zona de rebaixamento aqui. A gente tem 2 clubes gigantes aí na zona de rebaixamento, né? Então a zona de rebaixamento está o seguinte, né? Está o Grêmio com 6, o Criciúma com 6, Fluminense com 6 e o Vitória com 6. Estava só conferindo se era isso mesmo, estava até esquisito, né? Todo mundo com 6 aqui. E realmente, né? Então tá muito disputado aqui também a zona de rebaixamento, né? Se a gente for ver aqui, o Cuiabá tem 7, Vasco tem 7, Corinthians tem 7. Então realmente essa parte daqui do Cuiabá para baixo aqui, né? A turma tá numa situação complicada. Acho que até o próprio Atlético Goianiense, né? Tá só 2 pontos ali da zona, né? Então tá uma disputa muito grande ali na parte de baixo, né? Eu acho que estão vários times ali que vão brigar até o final. E aí a gente está vendo 2 gigantes, né? Corinthians e Fluminense, né? O Fluminense, o atual campeão da Libertadores, está muito mal, né, no Brasileiro, não vem se encontrando. O Diniz não fala muito nas entrevistas sobre o time quando é questionado de alguma maneira. Teve um episódio lá com o Felipe Melo, onde o Felipe Melo agrediu um assessor de imprensa lá do Atlético Goianiense na derrota, uma coisa assim, foi uma atitude
vamos chamar assim de antidesportiva, né? Muita gente criticou, por mais que o assessor tenha criticado, tenha falado alguma coisa, essa não seria a atitude melhor de um atleta, né? O Felipe Melo, ele está ali dentro do campo como um jogador, um atleta, ele não é um torcedor, ele não é alguém, né? Ele não tem esse direito, né, de partir para agressão em cima de um outro profissional que estiver lá, né? Por mais que tenha falado mal ou criticado o Fluminense, a gente não sabe bem o que foi. E aí a gente viu que o Fernando Diniz passou mal pano ali, não quis falar sobre isso. Então não está se encontrando, né, o Fluminense. Eu não sei se vai sair dessa tão fácil, não. Vai ser bem complicado para o Fluminense. Não digo que vai ser rebaixado, mas eu acho que vai ficar até o final do campeonato nessa parte de baixo aí da tabela. Bom, eu sempre recomendo aqui nos vídeos, eu falo de um site lá da UFMG, onde o departamento de matemática tem umas estatísticas bem legais assim sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, e aí eu queria ver aqui algumas estatísticas aqui que são interessantes aqui para a gente analisar mesmo aqui o campeonato, né? Então, se a gente for pegar aqui, eu quero ver, para começar aqui, a classificação como mandante, né? Então, a gente pegar os jogos, né, como mandantes, quais clubes foram melhor aqui. E aí a gente tem na liderança, né, o Atlético Paranaense, né, com 13 pontos, né, o Bahia com 12, o Bragantino com 10 e o Botafogo com 4. Falando aqui só do G4 aqui, dessa parte de cima, né? Então aí novamente o Atlético Paranaense aí sendo um excelente mandante, né? Mostrando aí que tem um bom desempenho jogando em casa. E aí também a gente falar de sequência de vitórias, né, de quem está crescendo no Campeonato Brasileiro, que eu acho que também que é um dado interessante da gente ver, né, que aí o resultado de quem está melhor aí nas últimas rodadas. A gente tem o Palmeiras com 3 vitórias, o Botafogo com 3 vitórias. Então esses são os principais aí, vamos dizer assim. E aí mostra pra gente o quanto que o Palmeiras está evoluindo, né? A gente vê esse time do Palmeiras desse ano, né? É um time que está com um futebol melhor do que do ano passado, né? Ano passado eles ganharam, mas a gente via lá os jogos, eram jogos ruins de você assistir, não eram grandes jogos, né? E esse ano me parece que o Palmeiras está muito melhor do que do ano passado, né? Muito mais estável, né? Consegue ali criar jogadas, realmente... Tá numa crescente muito, né? Tá realmente numa ótima fase. O Palmeiras, eu acho que é um grande candidato a título aí esse ano. Bom, então de forma geral era isso, né? Eu queria fazer esse breve comentário aqui sobre essa rodada 9 aí do Brasileiro, né? No meio da semana aí já vai ter jogos aí de novo da 10ª rodada, pra gente tá acompanhando aí, tá por dentro da evolução desses times aí, o que está acontecendo de melhor e de pior nesse Brasileirão. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quem que você achou que foi o destaque dessa rodada, né? Se o Palmeiras realmente tá aí para ser campeão de novo, tá numa crescente, né? Ainda não tá na liderança, né? Tá aí o Botafogo, mas o Palmeiras já tá assustando, né? Com essa goleada aí em cima do Atlético aí, realmente já chamou muito a atenção. Bom, então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.